Aplauda Jesus, adore Ele com suas palavras. Nós chamamos Jesus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 1, verso 1. João 1, verso 1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem Ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmistas diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer. Perdão, gente. Eu li 1 João até o 4 e depois não falei para vocês, né? Vamos mudar com a gente aí. Capítulo 24. De Lucas. Amém, gente? 24 de Lucas, é de verdade, gente. 24 de Lucas. Na verdade, eu queria até voltar um pouquinho antes para o versículo 35. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quanto a ele, quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. E eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés.
sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos. E como vem eu tenho, enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí o 41. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. 44. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haverá de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder dos céus. Amém, gente? Eu comecei lendo 1 João e depois voltei para Mateus, capítulo 24. Lucas 24. Porque eu quero fazer essa leitura para que nós possamos entender um pouco acerca do que eu quero dizer da ligação, ou melhor, da junção que há entre Jesus e a palavra. O texto que nós lemos em Lucas 24, Jesus estava falando daquilo que ele pregou acerca da palavra, o que ele disse que se cumpriria, ok? João, capítulo 1, está dizendo que ele era a palavra. O que eu quero que nós, desde já, comecemos a entender é que Jesus era literalmente a manifestação. Jesus era a realidade, o cumprimento do que a palavra estava dizendo. E ele mesmo, enquanto esteve na terra, enquanto viveu o ministério, ele falava acerca da palavra, do que estava escrito ao seu respeito. Mas em João diz que ainda antes disso tudo, ele já era a palavra. Numa conversa com os discípulos em Lucas, ele diz que precisava se cumprir tudo o que a palavra tinha dito a respeito disso. Mas em João está dizendo que antes disso tudo, ele já era a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que antes que tudo fosse escrito na Bíblia que temos, ele já era a palavra. Amém? Antes da criação do mundo, Jesus já existia. Amém? Porém, quando você decide viver o que está nesse livro, você permite com que o verbo se torne realidade na sua vida. Sabe o que é interessante? Quando nós falamos a respeito de algumas religiões, de algumas crenças, na maioria delas, elas carregam consigo experiências de alguém. Por exemplo, nós vamos pegar o povo que é radical, os homens bombas, eles creem em alguma coisa, sim ou não, gente? No que eles creem?
No que? Alguém sabe me dizer? Alá na onde? Alá o quê? Eles creem que o Deus deles é Alá, ok? E eles têm um livro chamado Alcorão. Fala para o irmão do seu lado assim, Alcorão, irmão. E o que está no Alcorão para eles se torna algo absoluto. Eles permitem com que aquilo que está escrito faça parte da vida deles. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte: tudo aquilo que estava escrito eu comecei a viver, porque isso é a realidade que precisa ser vivido. A palavra precisa se manifestar através de mim. Eu preciso viver aquilo que a palavra está dizendo. O que a palavra dizia, eu vou viver. Nós estamos falando a respeito de algo que não deveria ser uma opção, mas deveria ser um fundamento na minha e na sua vida como cristão. Sabe, nós muitas vezes encaramos a Bíblia como mais um livro. Repita comigo assim: a Bíblia não é um livro, ela é o livro. Amém? Pastor, como assim? Ele é o próprio Cristo, a Bíblia é o próprio Cristo. Então quando eu decido ler a palavra, eu não posso encarar como algo que eu poderia viver como cristão, não. Muito pelo contrário, a palavra de Deus precisa ser aquilo que me guia, que me direciona. E por que nós estamos falando um pouco sobre a palavra de Deus? Porque existem coisas que nós não acessamos, que nós não vivemos por falta de conhecimento. Existem coisas que nós não desfrutamos porque nós não conhecemos. Quantas mulheres aqui já tiveram filhos? Levanta a mão só para me saber. Quantas aqui já receberam um auxílio do governo chamado maternidade? Ou sei lá, auxílio, levanta a mão. Ué, mas teve mais mães aqui que levantou a mão, porque poucas receberam isso. Talvez você está ouvindo sobre isso a primeira vez. E o fato de você não conhecer algo impede você de desfrutar daquilo. E o nosso maior problema acerca da palavra é conhecer de fato o que ela representa. Nós lemos em Lucas 24 que os olhos dos discípulos foram abertos em relação à palavra, a mente deles foi aberta. E o que precisa acontecer conosco acerca da palavra é exatamente isso. A sua mente, a minha mente precisa ser aberta, o nosso coração precisa ser aberto para a palavra de Deus. Mas não encarando aquilo que nós estamos lendo ali como uma opção, como uma escolha, não, mas sim como um fundamento, um parâmetro, uma bússola. Pastor, por quê? Existem coisas que eu e você só vamos acessar em Cristo quando nós decidimos viver o que a palavra diz. E não adianta nós queremos encurtar o caminho ou mudar o caminho, porque tudo aquilo que não está relacionado à palavra não condiz ao verbo que é Cristo, não condiz exatamente aquilo que quer dizer a vontade de Deus para mim e para você. Você me ajuda a pregar hoje, sim ou não? Então me ajuda de novo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: você quer fazer a vontade de Deus? Se ele disser que sim, fala para ele: viva a palavra. O nosso maior problema é que nós até conhecemos alguns versículos.
Talvez você sabe recitar, nós sabemos recitar alguns versículos, só que nós não abrimos a nossa mente, o nosso coração, para que esse versículo se torne uma verdade em nós. Existe um versículo, abra lá João capítulo 8. Verso 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Amém, glória a Deus, não tem ninguém procurando, amém, gente? 8:31 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Tem alguma versão aí diferente, gente? Meu celular deu um piripaque do Chaves, não dá nem para abrir outra versão hoje. Leia, alguém levante-se e leia para mim, por favor. Como que está a sua versão aí? Aleluia. Precisa explicar o que está escrito aí, gente, ou não? Quando nós falamos acerca de ser cristãos, nós precisamos avaliar o que nós estamos dizendo a respeito disso. Eu tenho certeza que talvez você já ouviu a respeito disso, mas eu quero enfatizar isso de novo. Da onde que vem a palavra cristão, gente? Pequenos cristos, ok? Escute, como ser cristãos se a palavra não está em nós? Deixa eu te falar uma coisa. A resposta que o mundo precisa não é a sua opinião acerca de algo, mas é o que a palavra diz a respeito disso. Sabe por que a igreja ela não tem sido tão relevante no mundo? Porque pessoas vêm para a igreja para que Deus aprove aquilo que ela acha que é correto. E ser cristão é viver aquilo que a palavra diz que é correto. Por que nós não conseguimos fazer a diferença e ser luz, como diz também João 1, em alguma circunstância? Porque o que brilha mais diante de alguma circunstância é o que nós achamos e não a palavra. Porque Cristo muitas vezes não é representado em alguns lugares, porque o que impera é a nossa opinião. O que precisa ser estabelecido no mundo através de nós é a palavra de Deus, é o que Ele diz. Pastor, e o que disse eu sou discípulo dele é o quanto eu obedeço o que ele diz. Sabe, existe um estigma, existe um rótulo que foi colocado nos brasileiros, mas eu declaro que nesse lugar não existe isso, amém, gente? Você não sabe o que é, mas diga amém, diga amém. Dizem que o brasileiro dá jeitinho para tudo, certo? Levante sua mão para o céu e diga assim: eu não tenho jeitinho para nada, eu vivo de acordo com a palavra. Nós estamos em dias que tem um povo ridículo dizendo que a Bíblia está desatualizada. Escute, esse é o maior engano que existe. O nosso Deus era, é e sempre será. Pastor, através do quê? Através da palavra de Deus. Ele é. Sabe
E o que é fantástico, quando nós começamos a estudar a palavra, existem coisas que elas cabem literalmente para o nosso dia hoje. Tudo que a palavra diz ao nosso respeito é verdade para hoje. Só que ela não foi escrita hoje. Mas Deus conhecia o seu hoje. E Ele precisava se manifestar no seu hoje. Pastor, como assim? Como que eu posso viver o que Deus tem para mim? Vivendo o que a palavra diz ao meu respeito. Pastor, quem eu sou? A palavra diz que eu sou filho de Deus. Então eu sou filho de Deus. Pastor, mas a circunstância às vezes diz que eu sou um derrotado. Escute, o que está fora não pode roubar o que está dentro. Porém, o nosso maior problema, como eu disse, é que nós encaramos a Bíblia como palavras de consolo, e ela também pode ser palavra de consolo, mas acima de tudo, ela é uma palavra de direção, de transformação. E vamos continuar lendo aqui, vamos ler de novo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês são libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Pastor, como assim? Se a palavra mexer com o meu estilo de vida, mudar o meu estilo de vida, se a palavra me confrontar e dizer o que eu estou vivendo é pecado, e eu ouvir o que a palavra diz, eu começo a ser liberto pela palavra. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra não mudou. O que era pecado continua sendo pecado. Mas eu acho, ninguém te perguntou nada. Pastor, a sua opinião não vale quando a palavra de Deus diz algo a respeito daquilo. Não, pastor, é porque Deus me entende. Deus não te entende. Pastor, não te entende. Ele diz: quer mudar de vida, viva o que eu disse para você. Quer ser meu discípulo, viva o que eu disse para você. Não, pastor, mas hoje nós estamos no mundo da inclusão. É verdade, vamos ficar todo mundo incluído na palavra. Se for isso, está tudo resolvido. Porque não adianta nós dissermos que somos filhos de Deus se nós não permanecemos no que a palavra diz. Deixa eu te falar uma coisa. Existem princípios que não foram mudados, que continuam sendo fundamento. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser um cristão? Amém? Viva uma vida de oração. Você quer ser um cristão? Viva uma vida na palavra. Você quer ser um cristão? Negue a si mesmo. Você quer ser um cristão? Viva uma vida de jejum. Você quer ser um cristão? Se apaixone pela presença dEle. Porque isso é cristianismo de acordo com a palavra. Sabe o que é interessante que eu estava dizendo a respeito dos livros? No Alcorão diz que se o cara entregar a vida dele, ir lá e se matar como um homem bomba, chegando lá no céu, ele vai ter não sei quantas virgens.
a mãe dele vai ter direito de salvação, porque as mulheres não têm direito de salvação de acordo com o Corão. Mas se ele entregar a vida dele, a mãe dele, a esposa dele vai ser salva. Olha só. Sabe o que ele faz? Amarra uma bomba no corpo e diz: eu vou morrer por essa verdade. Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos como opção, não como verdade. E aí a gente não tem coragem de amarrar uma bomba. Pastor, como assim? Eles morrem pela verdade que eles têm. E eu não estou dizendo que isso está correto, porque não é isso que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia diz é que se nós não morremos para nós mesmos, Cristo não vai viver em nós. E isso é fato. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Pastor, mas eu acho que tem coisa que o senhor está com a mente fechada. Eu prefiro ser a mente fechada do que deixar a mente muito aberta para entrar coisa que não deve. Pastor, o senhor precisa abrir um pouco mais a cabeça. Eu tenho medo de abrir e meu cérebro cair no chão. Porque tem gente que abriu tanta cabeça que o cérebro caiu no chão, não consegue nem pensar mais. Como assim? Tem coisa que não faz sentido. E nunca vai fazer sentido, porque a palavra não diz nada a respeito disso. Deixa eu te falar uma coisa. Se a palavra diz que você é vencedor, você é vencedor. Só que partindo do ponto que você vive o que a palavra diz. Como assim? Eu faço o que eu quero e depois digo: Jesus disse que eu sou vencedor. Não, meu irmão, vai na sua força. Porque o que te faz vencedor em Cristo é viver o que Ele diz que você tem que viver. Olha só Lucas capítulo 5, verso 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se levantaram em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Escute, só uma pausa. O ato de lavar a rede significa que a pescaria tinha terminado, ok, gente? Vamos lá. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Existem versões que diz que por sua palavra vamos lançar a rede novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixa eu te mostrar uma coisa.
Jesus chegou num lugar onde tinha pescadores, eles estavam lavando a rede porque tinham feito uma pescaria e infelizmente a pescaria deles não teve sucesso. Jesus usou o barco deles, pregou a palavra, depois falou para eles: ó, vá para um lugar mais fundo. E eles fizeram exatamente o que Jesus tinha dito. Mas antes eles disseram: ó, mas Jesus, nós pescamos a noite inteira. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, eu entendo muito bem desse mar. Eu entendo onde tem peixe. Eu sou pescador há muitos anos. Sabe, existem circunstâncias que a gente acha que a gente sabe demais. E aí, nós conseguimos até entender o que Deus diz, mas nós achamos que nós sabemos. E é por isso que muita pescaria nossa está sendo frustrada. É por isso que muita coisa na sua vida não está fluindo, não está frutificando. Porque você sabe o que Deus diz a respeito daquilo, mas você decide andar com a sua experiência. Como assim? Foram lá pescar a noite toda, não deu certo. Mas quando Jesus disse: vai para um lugar mais fundo. Ei, Jesus não era pescador, mas Ele é a palavra que traz vida ao lugar que tem morte. Ele é a palavra que traz multiplicação. É Ele que traz suprimento a todas as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: se não tinha peixe naquela região, através da palavra de Jesus, naquele momento, os peixes começaram a nascer grandes já. Porque existe um poder na palavra de Deus, e o poder é criador, de acordo com João. Pastor, o que isso quer dizer? Quando eu decido viver pela palavra, existem coisas que começam a ser geradas, começam a ser criadas. Por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga entender. Como assim? Pastor, eu sou viciado em pornografia. Pastor, eu sou prostituto, eu sou adúltero, eu estou preso no cigarro, eu estou preso na droga. Você não consegue ver sair daí, mas Jesus tem uma palavra de vida para você. Pastor, Deus me prometeu tanta coisa. Ele falou que eu ia ser um pastor, Ele falou que eu ia ser um missionário, Ele falou que ia me levar para outras nações. Eu não consigo ver nada disso. O que eu tenho que fazer? Viva a palavra, porque através dela o que não existe começa a ser gerado, a vida começa a brotar. Ei, não é na sua experiência, não é na sua teologia, não é no que você acha que é correto, é no que a palavra diz. Às vezes nós estamos frustrados sem motivo. Como assim? Nada aconteceu. Deus falou? Está frustrado porque você fez planos e não deu certo. Mas não porque Deus disse, porque o que Ele diz, Ele cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. E aqui ele se moveu e lançou as redes acima da experiência dele. Ele creu na palavra, foi para lugares mais fundos e lançou a palavra. Escute, tem coisa que você só vai encontrar em lugares mais profundos. Existem coisas que Deus só vai revelar para você se você decidir ir para lugares mais profundos. Existem peixes que só existem nas profundezas. E quando eu me movo de acordo com a palavra e vou para um lugar mais profundo, eu começo a desfrutar daquilo que Ele diz. Alguns anos atrás eu ministrei uma mensagem e citei isso que eu vou citar agora como exemplo. Todo mundo lembra do tsunami que teve na Indonésia, lembra? Eu fiquei impressionado com uma reportagem que eu vi de uns mergulhadores. Eles estavam naquele lugar, mergulharam
antes do tsunami. E eles estavam lá embaixo, no mar, enquanto o tsunami aconteceu. E eles falaram que a única coisa que perceberam é que os peixes ficaram um pouco agitados. Mas eles ficaram um período até que longo lá embaixo. E quando o oxigênio estava acabando, eles voltaram à superfície. E quando eles saíram na praia, estava tudo destruído. O tsunami aconteceu quando eles estavam nas profundezas do mar. E Deus falou comigo algo muito sério. Existe um lugar que você encontra tão profundo em Deus, que a tempestade, que a onda que vem para destruir não tem poder de te alcançar. Pastor, quer dizer que nunca mais vai ter problema? Vai. Só que você vai estar num lugar tão profundo que aquela onda não consegue te derrubar. E nesse lugar tão profundo é que às vezes você encontra peixes que você não vê na superfície. Existem coisas que Deus quer revelar para você, que você precisa decidir mergulhar na palavra mais fundo, mais fundo, mais fundo. E Ele vai começar a revelar coisas que você jamais imaginou. Pode ser que nada à sua volta mude, mas algo dentro de você começa a mudar. Até porque a palavra nunca garantiu que nós não teríamos problemas. A única coisa que Ele disse é que Ele estaria conosco todos os dias. Seja onde for, Ele está com você. E existe outra palavra que Ele diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu... Escute, permaneça na palavra, permaneça naquilo que Ele diz. Não é a minha opinião, não é o meu tempo de experiência que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é quanto eu vivo o que a palavra diz ao meu respeito. Quantos de nós temos coragem de matar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, para desfrutar daquilo que Ele disse para nós? Às vezes, como cristãos, não temos a metade da disposição que outras pessoas têm, principalmente um homem-bomba. Pastor, o senhor está falando para amarrar uma bomba? Amarra uma bomba no seu eu, no seu ego. Pastor, eu tenho dificuldade de viver o que a Bíblia diz relacionado ao perdão. Sabe por quê? O seu ego é mais alimentado do que a palavra, porque onde a palavra está, você tem liberdade para perdoar e ser livre. Pastor, o senhor está me acusando? Não, só estou falando que o nosso problema de conduta, de comportamento, de estilo de vida está fundamentado naquilo que nós decidimos ver e viver, porque o que a palavra diz tem poder de nos libertar de todas as cadeias. Se o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Só que ser livre, às vezes nós pensamos que é apenas da circunstância. É ser livre de si mesmo, daquilo que você planejou. Escute, a palavra de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Não existe nada mais poderoso, não existe nada mais lindo do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo dizendo para você: meu filho, não vá por aí, eu tenho caminhos mais altos, vá para lugares mais profundos, eu tenho algo preparado e separado para você. No livro de João, capítulo 17, diz que a eternidade consiste em conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Como que eu conheço a Cristo? Através da palavra dEle, através do relacionamento com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos te receber todo domingo aqui, glória a Deus por isso, amém, gente? Só que Cristo te chamou para viver com Ele todos os dias. A palavra te chamou para você viver com Ele todos os dias.
é muito mais do que um culto. É muito mais do que se reunir para adorar a Ele, mas é permitir que a sua vida seja uma adoração contínua. É permitir com que tudo que você faça revele Cristo. Pedro podia dizer assim: Jesus, eu não vou não. Mas quando ele decidiu viver o que Jesus disse para ele, ele teve a revelação de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ouvir a voz de Jesus e ir para lugares mais fundos, você vai reconhecer quem Ele é, e você corre um risco. Você corre o risco de largar tudo para seguir Ele. Porque Pedro ouviu a palavra, foi para lugares mais fundos, desfrutou de um milagre, viu o próprio Cristo se manifestar. Ele largou tudo para seguir Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? O que nós precisamos é literalmente esse encontro com a palavra. Sabe por que existem coisas que ainda não foram deixadas ainda? Porque nós não nos encontramos com a palavra, nós não encontramos com Cristo. Pastor, mas áreas da minha vida aconteceu, amém, mas existem áreas que ainda precisam encontrar Cristo na minha e na sua vida. Porque à medida que nós encontramos Cristo naquela área, nós somos livres. Não é a minha opinião, não é o meu conceito. Não se trata apenas de querer estabelecer algo debaixo de disciplina, por mais que um cristão entenda o valor da disciplina. Não se trata de se encontrar com um método, mas se trata de se encontrar com uma verdade. Pastor, o que isso quer dizer? Uma verdade é algo absoluto acerca de um assunto, não é opinião. Como assim? Se nós falarmos a respeito de alguns assuntos aqui, cada um pode ter uma opinião. Como eu já disse, se eu for perguntar para cada um qual é a cor que deve pintar a igreja, um vai falar assim: não, pastor, está meio feia essa cor, né? Vamos pintar de rosa. Ah, não, vamos pintar de amarelo. E se eu deixasse cada um pintar um pedaço, isso aqui ia virar um belo de um arco-íris. Essa é a opinião. E até aí tudo bem. Só que Cristo não te chamou para viver acerca de opinião, Ele te chamou para viver fundamentado na verdade. Pastor, o que isso quer dizer? A Bíblia diz que é pecado e ponto final. A Bíblia diz que eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que me relacionar com Ele, ponto final. Não importa qual a desculpa que eu vou dar. O problema é que para viver a verdade, às vezes nós colocamos empecilhos. É porque nós não encaramos aquilo como uma verdade. Escute, se para você a Bíblia está ultrapassada, por que você se chama de cristão? Não faz sentido. Porque o Cristo que nós estamos falando, nós conhecemos através da Bíblia. O Deus que as pessoas falam por aí, eles não conheceriam se não fosse através da Bíblia. O que nós precisamos é encarar o que a palavra de Deus diz como uma verdade absoluta para nós, não como uma opinião. O que a palavra diz sobre as suas finanças, isso é uma verdade. O que a palavra diz sobre as suas emoções é uma verdade. A última vez que eu ministrei e falei sobre a palavra, eu citei sobre o profeta que passou na casa da Sunamita, é isso? Sunamita, né? É Lucas, Sunamita, né? A Bíblia diz que ele passou por lá e aí teve aquela história do azeite e tal, e daqui a pouco o filho dela morre. Sarepta, exato. A viúva de Sarepta. E daqui a pouco Elias está lá e o filho dela morre. Aí Elias chega diante de Deus e fala assim: o Senhor me trouxe aqui, ela me hospedou na casa dela, agora o filho dela morre. Sabe o que ele fez? Foi lá e falou para a mãe do menino, falou: me dá ele aqui, eu vou levar ele
para o lugar onde eu estou acomodado. E a Bíblia diz que ele entrou, se deitou sobre o menino, ok? E o menino voltou a viver. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro posicionamento de fé partiu daquela mulher. Como assim? Você é um homem de Deus, você representa a palavra, então vou fazer um lugar para você morar junto comigo. Sabe qual é o problema? Nós ouvimos a palavra e deixamos ela passar na rua, distante de nós. Mas tudo que ela quer é encontrar morada dentro de você. Ela viu o homem que representava a palavra de Deus e disse: você tem um lugar aqui, pode entrar. Você tem um lugar para descansar. Aonde que foi que o menino foi ressuscitado, gente? Na onde? No lugar que ela tinha reservado para o profeta estar. Escute, existe um lugar, uma palavra profética que precisa encontrar dentro de você. E é neste lugar que ela precisa encontrar morada. É neste lugar que a vida vai frutificar. O lugar onde era morada, era o lugar de descanso para o profeta que representava a palavra. Foi lá que o menino foi ressuscitado. Escute, se a palavra estiver dentro de você, se ela tiver um lugar para morada dentro de você, tudo que chegar a você que tiver morte vai receber vida. Como assim? Receba a palavra para cada área da sua vida, e cada área que ela entrar, ela vai receber vida. E aí, consecutivamente, a boca fala do que está cheio. Se tem vida aí dentro, quando você abrir sua boca, o que vai sair de você é vida. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém e a pessoa dizer assim: eu me sinto tão bem falando com você? Já teve? Deixa eu te desanimar, vai. Não tinha nada a ver com você. Tinha a ver com a vida que flui de você. Sabe do que as pessoas precisam? Não é do que nós achamos, mas sim do que a Bíblia diz a respeito delas. E o que nós precisamos para encontrar essa verdade é ir para lugares mais fundos em Deus. Lugares que nos desliguem da superfície. Lugares que nos desliguem de nós mesmos, do nosso ego, do que eu acho, do que eu sinto. Não, mas eu sinto, eu não quero saber o que você sente. Pastor, como assim? Eu quero saber se o que você sente está alinhado com o que a palavra diz. Se tiver, isso nos faz um só. Sabe o que nos une como igreja? Cristo nos une. Se nós tivermos outra linguagem que não seja Cristo, nós estamos dividindo. Porque se todos falarem de Cristo, nós estamos unidos através de Cristo. Se a palavra que for Cristo, nós estamos unidos através de Cristo, e Ele nos une. Não, pastor, mas eu acho, se a palavra não diz, eu não quero saber. Eu quero viver o que a palavra tem para nós. Não, mas é que eu vi algumas pessoas, escute, se não tem Cristo na vida dela, se não é a Bíblia. Ah não, que eu vou seguir. O inimigo se levantando, misericórdia. Ah não, que eu vou, escute, ouça a palavra de Deus. Não é porque fulano fez e deu certo, não interessa. O que Deus tem para mim e para você, como certeza de que vai fluir a palavra de Deus. Escute, cada promessa que Deus liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Só joga a rede no lugar certo. Não, pastor, eu preciso de um network. Deus não precisa de network. Pastor, eu preciso de uns contatinhos. Não, você precisa da palavra de Deus. Porque quando Ele libera a palavra, não existe nada que possa impedir. Se coloque de pé.
Não, pastor, eu faço algumas coisas, mas não tem nada a ver. Deus conhece o meu coração. Se o seu coração estiver alinhado com a palavra, a sua atitude revela isso. Se a minha vida estiver alinhado com a palavra de Deus, o meu comportamento revela isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Pedro teve um encontro com Jesus na praia e Jesus disse para ele: você me ama? Jesus perguntou para Pedro e ele respondeu o que, gente? Sim, eu te amo. Depois Jesus perguntou de novo: tu me amas? Aí Pedro respondeu o que? Eu te amo. Depois, a terceira vez, Jesus perguntou para ele de novo e Pedro falou o quê? Sim. Aí Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: o que você faz dá um grito tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Você entendeu? As minhas e as suas atitudes é um grito tão alto diante daquilo que falamos, que é um grito tão pequeno. Como assim? O que revela o que você crê é o que você faz, não o que você fala. Por mais que a fé também tenha uma linguagem. Só que não adianta ficar falando. Escute, Deus me falou algo muito específico aqui. Existem pessoas que há tempos estão projetando: não, eu vou buscar mais a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ei, chega de fazer planos. Chegou a hora de agir. Chegou a hora de manifestar aquilo que Ele disse para você. Ah não, eu quero ir para um lugar que busque mais a Deus, eu quero dedicar mais tempo. Chega de fazer plano, é hora de viver isso. Ei, vira um homem bomba por Jesus. Se permita ser levado acima do seu ego. Eu sei, teve coisas que você disse que nunca faria, mas a palavra de Deus está cobrando de você, né? Ei, para de lutar contra aquilo que Deus diz. O que Ele diz é o que traz vida. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com o Pai. Abra o seu coração, a sua mente para Ele.